Graça e paz, Samuel chegou. Graça e paz, meus amados, sejam todos bem-vindos. Obrigado você que já estava aí na expectativa para mais uma mensagem aqui do Evangelho, mais uma mensagem da Palavra do Criador. Vera Lina Candeias, essa eu conheço. Graça e paz, minha irmã. Irmãos, eu quero falar sobre este assunto, sobre esse tema, mas eu já vou avisando que nós vamos dividir em duas partes, tá? Então nós vamos falar hoje da primeira parte, talvez na quinta-feira eu estarei concluindo esse raciocínio, ou a parte B. Geraldo Moraes, estamos juntos, estamos ligados. Dias, estamos juntos. Adailton, vamos lá. 70 DC está consumado. E agora? Então nós vamos falar na primeira parte. Na segunda parte nós vamos trazer um raciocínio do e agora, né? Então nós vamos falar sobre essas questões. 70 DC está consumado, e agora? A primeira coisa, 70 DC está consumado, e agora? A primeira coisa é que o sistema religioso, embora eles leiam alguns versículos e eles, se prendem ali na questão da letra, mas eles não entendem a questão da revelação daquele texto, o que aquele conceito traz para o povo de Deus. E aí eles acabam, infelizmente, como nós temos visto, se perdendo com as muitas palavras, né? É lamentável, amado, como as pessoas se perdem na caminhada com muitas palavras. Infelizmente, até no meio do povo da graça de Deus, nós estamos presenciando, ouvindo de pessoas que nunca tiveram firmeza, na verdade, nunca tiveram propósito, nunca tiveram de fato uma vocação, uma fé genuína, uma fé que é um dom de Deus. E às vezes nós vamos percebendo que essas pessoas vão se frustrando no decorrer da caminhada e vão se deixando levar por ventos de doutrina a ponto de abrir mão do evangelho, da graça, de dizer que não serve mais, que é mentira, que não existe mais isso, que isso é um mito, que isso é aquilo outro. É lamentável. Mas vida que segue, vamos lá com aqueles que amam a verdade, com aqueles que têm convicção de quem é Deus em sua vida, daquilo que esta palavra proporcionou em seus corações. No livro histórico de João, nós vamos estar lendo esse versículo, capítulo 19, versículo 30. Jesus ali na cruz, depois ali da questão do julgamento de Pilatos, aquela coisa toda que nós conhecemos. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Tetelestai. Então Jesus ali na cruz, quando ele tomou o vinagre, ele disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito, entregou a sua vida. Querido, quando Jesus bradou isso aqui, está consumado, observe que está consumado, está concluído, está completo, está feito, está pronto. Nós temos falado sempre, e alguns mensageiros do Evangelho da Graça, que embora Jesus tenha consumado uma eterna redenção no Calvário, a questão jurídica da lei, ela perdurou. Nós sabemos que até o ano 70, onde havia o cruzamento pactual, onde os sacrifícios ainda eram feitos, onde a religião judaica, na verdade, ela permanecia em eminência. O templo estava de pé, as práticas religiosas, como Paulo fala na carta aos Hebreus, as lavagens, as abluções, os batismos, os sacrifícios, as cerimônias, as imposições, tudo aquilo continuou. Então Jesus disse: está consumado, porque aquilo que ele se propôs a fazer, ele fez, ele derramou seu sangue, ele remiu os judeus debaixo daquela maldição da lei, ele levou no seu corpo as maldições que havia debaixo do primeiro pacto, ele assumiu a culpa, ele assumiu a responsabilidade, no seu sangue ele deu início, inaugurou uma nova e uma eterna aliança. Então ali foi o ponto de partida, está consumado,
ele acabou a carreira dele, né? Ele cumpriu ali o propósito que ele veio fazer, e agora ele ia enviar mensageiros, né? Os ministros continuariam agora a desenvolver a palavra e, consequentemente, nós vamos enxergar lá na frente Paulo recebendo as revelações ali do Eterno e transmitindo com muita sabedoria. Isso nós vamos falar lá na segunda parte dessa mensagem. Mas eu quero retroceder com os amados aqui um pouco na história, nas profecias, porque o está consumado ainda iria acontecer muitas coisas. Então, está consumado, ele fez o que ele tinha que fazer, ele se propôs a fazer, ele fez, ele morreu, deu a vida pelo seu povo, derramou o seu sangue. Agora, quando nós voltamos um pouco na história, nós vamos ver alguns acontecimentos, né, que depois da morte e ressurreição de Jesus, elas continuaram a se cumprir, que eram as profecias acerca dos fins dos tempos, inclinando, apontando ali para o fim do Aion, fim do mundo. O sistema religioso, né, futurista como sempre, eles acreditam que a parousia, a vinda do Senhor, ela se dará em um futuro incerto, quando Jesus voltar e vai acabar com esse planeta Terra. Nós falamos na mensagem de ontem, né, sobre isso, novos céus e nova terra. Você que está assistindo aqui, tiver curiosidade, se não assistiu, depois assista lá, que faz parte também desse conteúdo que nós estamos trazendo. Então está consumado. Nós vamos ver algumas coisas que tinham que acontecer dentro daquela geração, daquela manifestação ainda do Filho do Homem, porque embora ele tinha morrido e ressuscitou o terceiro dia, mas o reino ainda estava em suas mãos. Ele só iria entregar o Pai para que Deus fosse tudo em todos, na parousia, na vinda, quando de fato as profecias se cumpriram e todas as coisas realmente foram consumadas. Vamos lá. Daniel capítulo 9, versículo 23. Acompanhe comigo com muita atenção. Daniel capítulo 9, versículo 23. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Então era para Daniel entender uma visão que Deus estava ali enviando através de um anjo. Então Daniel suplicou, Deus enviou ali, deu uma visão a Daniel. Daniel capítulo 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. É uma linguagem profética. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Observe que é tudo voltado para o povo de Daniel e para a cidade santa, a cidade de Jerusalém. Para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Então, queridos, que era que Daniel, já 3.000 anos antes de Jesus, estava profetizando ou recebeu como visão de Deus? Que 70 semanas estava determinada sobre o povo judeu, sobre a cidade santa, para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados. A transgressão aqui nós sabemos que foi a transgressão da lei. O povo transgredia a lei de Moisés. Então o povo estava em pecado, debaixo de pecado. Mas Daniel estava dizendo que havia um tempo determinado pelo Eterno, um tempo determinado pelo Pai, onde o seu povo, a sua cidade santa, iria passar por um julgamento. O seu povo, os seus escolhidos, os seus eleitos, iriam receber uma justificação, iria receber um perdão. As transgressões do seu povo seria expiada. Então, era uma profecia. Então,
para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. O Evangelho de Deus, disse Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, que a justiça de Deus é o Evangelho. O Evangelho manifesta a justiça de Deus. A graça de Deus manifesta a justiça de Deus. E é isso que Daniel estava profetizando. Haveria o tempo que a cidade passaria pelo juízo, a terra, o seu povo passaria pelo julgamento, os seus escolhidos seriam absolvidos de toda a culpa, de toda a transgressão e de todo o pecado. E o ungido, olha lá, para ungir o Santíssimo. Ou seja, iria haver um cumprimento de todas as coisas e Deus agora seria o Senhor sobre tudo e sobre todos. O Santíssimo seria ungido, já apontando para o que o Messias, o Cristo, iria fazer. Mas vamos continuar. Daniel 9:25. Olha lá. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, olha lá, o príncipe, apontando para Jesus, haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos, falando de angústia, de tribulação, de perseguição, seriam edificada, seria restaurada, mas em tempos angustiosos. Vamos lá, 26, Daniel 9:26. E depois das 72 semanas, será cortado o quê? O Messias. Então observe, depois das 72 semanas, é uma linguagem profética, será cortado o Messias. Quando foi que o Messias foi cortado? Quando ele foi para a cruz. Quando ele disse, está consumado. Então, olha o que Daniel já vinha recebendo de revelação. É claro que aqui é lei, né, amado? Aqui é sombra. Eu tenho falado para alguns irmãos em conversa em off que a gente não pode olhar o antigo pacto e achar que vamos entender claramente, ao pé da letra, explicitamente, que não vamos. Tudo lá era sombra, figura de linguagem, força de expressão, hipérbole, sabe? Linguagem poética. Então a gente sempre vai se embaraçar com algumas questões lá no Antigo Pacto, das visões de Ezequiel. Não adianta a gente tentar absolver a leitura do Antigo Pacto, aquilo que era sombra, no sentido de que de sua totalidade, de sua plenitude de entendimento, que não vai dar certo. O Evangelho da Graça é a luz que esclarece esses pontos obscuros. Mas nós não vamos ficar aqui fazendo uma matemática carnal humana, tentando decifrar para dizer, não, mas isso aqui não apontava para o Messias, porque isso aqui estava falando da reconstrução no tempo de não sei quem, porque BBB. Meu amado, observe a linguagem, a intenção da mensagem, observe o conteúdo, o objetivo, sabe? A mensagem por trás de tudo isso. Para quem apontava? Como disse Paulo, todas as coisas convergem, congregam em Cristo, tudo apontava para Ele, tudo dizia a respeito dEle, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então, e depois das 72 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo, não para si mesmo, porque era pelo povo. Jesus morreu por quem? Pelo seu povo, pelos judeus. Será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Vamos lá? E o povo do príncipe que há de vir, ó, interessante isso aqui. E o povo, já está falando de um segundo povo, ó. E o povo do príncipe que há de vir, já não é o príncipe, o Messias. Olha aqui, ó. Aqui, vamos lá. E aqui? Deixa eu ver. Sim, aqui. Daniel 9:25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, vírgula, o príncipe. O Messias, vírgula, o príncipe, está falando de Cristo, certo?
Então esse príncipe aqui é Cristo, o príncipe dos judeus, o príncipe do seu povo. Agora, esse aqui, Daniel 9:26. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, o príncipe, com P maiúsculo, né? Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, aqui já é outro príncipe, porque é de outro povo. Percebeu? E o povo do príncipe que há de vir. O povo do príncipe, e havia um povo que tinha um governante, que tinha um príncipe que iria vir. E o que era que esse príncipe do outro povo iria fazer? Eles viriam para quê? Há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Então, Daniel estava profetizando que o Messias, o príncipe, seria cortado, como Jesus disse, está consumado. E ele disse que o povo do príncipe havia de vir. E esse povo do príncipe que haveria de vir, Daniel disse, ou foi revelado a Daniel, que esse príncipe com esse povo que haveria de vir, iria destruir a cidade e o santuário. Nós sabemos que Tito, ele foi um general, ele era um general quando ele invadiu Jerusalém. Mas, amado, observe que Tito, digamos assim, Tito era um, como diz a linguagem, Tito era um serviçal, porque Nero estava no governo, Nero estava ainda, na verdade Nero foi decapitado me corrija, meus amados, se eu não me engano, Nero se suicidou em 68 a 69, se não me falha a memória. E depois Vespasiano assume, né? O pai de Tito assume ali depois que tem aquela chacina, aquele complô para derrubar Cláudio. Então o que acontece? Tito, ele foi esse general que representava ali o seu povo, né? Os romanos. O príncipe do povo que há de vir. Isso, Nero morreu em 68 depois de Cristo, exatamente. Então observe que a profecia está apontando para um futuro dos judeus. E não pegar isso aqui e jogar para o fim do mundo, do fim do cosmo, porque a terra será destruída. Não, nada disso, amado. Nada disso. Era para um futuro daquele povo, algo que queria acontecer entre aquele povo. E o povo do príncipe que há de vir, ou seja, Roma e sua tropa, seu imperador e o seu liderado ali, Tito, com os seus soldados romanos, iriam invadir, destruir a cidade e o santuário. É isso que Daniel estava falando. Diz assim, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Estava o quê? Determinada. Aquelas coisas teriam que acontecer. Era a palavra de Deus. Por isso que Deus perguntou a Jeremias, o que vê Jeremias? Jeremias disse, eu vejo uma amendoeira. Aí Deus disse, vistes bem, o velo para cumprir com a minha palavra. Havia uma determinação dada por Deus. Deus revelou a Daniel que isso teria que acontecer com o seu povo. O ungido, o Messias, o príncipe, seria cortado. E outro príncipe de outro povo, iria invadir a cidade e iria destruir o santuário. Estava determinadas as assolações. Vamos lá. 27, Daniel 9, 27. Tudo profecia. Daniel 9, 27. E ele firmará
aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o quê? O Assolador. Isaías, capítulo 54, versículo 17. Isaías, capítulo 54, versículo 16, diz que Deus criou o ferreiro que assopra o fogo e prepara a sua ferramenta. E Deus também criou o assolador para o dia da destruição. Deus criou o assolador, ou os assoladores, dependendo de contextos que vocês vão ler, para exercer juízo de Deus na terra. Isaías, capítulo 54, versículo 16. Deus criou o ferreiro que assopra o fogo, que prepara a sua ferramenta, que forja a sua ferramenta, e Deus criou o assolador para destruir. E no versículo 17 é uma profecia para Israel, para os filhos, para os eleitos, que não iria receber a condenação. Ele diz assim: ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. Toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenará. Mas ele preparou o assolador para o dia da destruição. Olha lá. E ele firmará aliança com muitos, aliança que ele firmou com muitos, por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Quando foi que o sacrifício acabou? Quando foi que deixou de ser feito o sacrifício? Nós sabemos que o sacrifício perfeito era Cristo. João disse aí, o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito que tira o pecado do mundo. Paulo falou em Hebreus 10:10 que com a única oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 10:14 ele continua falando. Hebreus 10:16 ele diz que lançou no mar do esquecimento o pecado e a transgressão do seu povo. Então ele justificou, ele santificou o seu povo. O sacrifício perfeito foi feito. Mas enquanto havia templo, enquanto havia pacto se cruzando, ainda havia obras, ainda havia sacrifícios, ainda havia paga-preço, ainda havia oblações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, porque ele iria ser o sacrifício perfeito. E a oblação, a oferta. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. Jesus abre os braços e diz: está consumado. Mas perdurou algumas profecias como essa que tinha que se cumprir. Olha lá. E sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E quando foi que tudo se consumou? Com a queda do templo. Começou em Jesus e está consumado, ele terminou a sua obra. Mas a manifestação do Filho do Homem continuou até a parousia, até a queda do templo. Então, de Jesus está consumado até 70 DC, era ainda a manifestação do Filho do Homem. Porque o reino ainda pertencia ao Filho e ele iria entregar ao Pai. Por isso que Paulo, falando aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, ele diz: antigamente Deus falou aos nossos pais pelos profetas de várias formas, de várias maneiras, mas a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, porque também fez o mundo. Então, nos últimos dias que Paulo declara ali, lá por volta de 64, Paulo estava dizendo que ali era os últimos dias, os últimos fim dos tempos. Então ali ainda era a manifestação do Filho do Homem. A graça plena não tinha sido estabelecida ainda. A plenitude não tinha chegado ainda. Então ainda estava nesse processo de estar consumado. Estava nesse processo de construção, de conclusão, de fechamento das profecias. Amém? Vamos lá. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Estava determinado e aquilo teria que acontecer. Vamos lá. Daniel capítulo 12, versículo 1, diz assim:
E naquele tempo, futuro de Daniel, futuro do seu povo, se levantará Miguel, grande príncipe. Interessante que Miguel aparece, que ele surge nesse cenário, mas Miguel aqui é o próprio Cristo. É o Messias. Olha lá. E naquele tempo se levantará. Quem foi que se levantou? O profeta Isaías, ele ouve a voz, né? E ele diz assim, ele ouve a voz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o profeta Isaías declara: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas aquilo era uma profecia. Quem foi que disse no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, que ele disse: eis-me aqui para fazer ao Senhor a tua vontade, tira o primeiro para estabelecer o segundo? Jesus. Então, Isaías profetizando no seu ministério, Isaías era sombra. Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas na verdade aquela profecia era do Messias. E Paulo explica lá aos Hebreus que ele diz assim: eis-me aqui, ó Senhor, para fazer a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então, Daniel, capítulo 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Quem foi que se levantou a favor dos filhos do teu povo, dos filhos do povo de Daniel? Jesus. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Não é isso? Olha lá. E haverá um tempo de o quê? Angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Porque o tempo ia continuar depois, né? Até aquele tempo determinado. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, isso aqui está falando daquilo que Cristo ia fazer, a obra redentora de Cristo no Calvário pelo seu povo. Era para o seu povo, era para os judeus, a sentença, o juízo, os fatos, os acontecimentos, as profecias. Por isso que Jesus disse que ele não veio abrogar a lei, porque a lei e os profetas se cumpriram nele. João foi o último representante dos profetas da lei. Então Jesus foi o cumprimento dessas profecias, embora a conclusão, a totalidade, a plenitude continuou até a invasão e a queda do santuário, como estava profetizado pelo assolador, pelo príncipe de outro povo que iria invadir a cidade santa e destruir o santuário. Amém, amados? Vamos lá. Daniel, capítulo 12, versículo 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Olha lá, até o fim do tempo. Até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. O conhecimento iria se multiplicar. Muitos iriam correr de uma parte para outra e o conhecimento iria se multiplicar. Mateus capítulo 24, versículo 13 e 14. Vamos ver agora Jesus de Nazaré falando daquilo que Daniel falou. Olha que interessante, né, amado? Porque Jesus estava falando que vai acontecer bem. Jesus estava justamente falando aquilo que Daniel tinha falado, aquilo que foi profetizado a seu respeito. Quando Jesus ele fala para os discípulos: quem dizes que eu sou? Dizem que tu é o profeta tal, tu é o profeta Y. E Pedro diz: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz assim: não conte isso a ninguém. E Jesus começa a dizer que ele iria morrer. O Messias seria cortado. Ele iria se entregar pelo seu povo. O príncipe seria entregue. O príncipe do seu povo seria entregue, seria crucificado. Por quê? Porque ele iria remover a transgressão do seu povo. Ele iria ser o substituto do seu povo. E aí Pedro não gostou, mas já estava profetizado. Daniel já tinha falado que o Messias seria cortado. Aí Pedro vem e diz assim: não, de maneira nenhuma, Senhor. Eu não vou deixar. De jeito nenhum vai acontecer isso contigo. Aí Jesus olhou para ele e disse:
Para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque era uma mensagem contrária àquilo que estava escrito acerca do Messias. O Messias seria cortado. Ele seria morto. Ele iria tirar o pecado do seu povo. Ele iria expiar o pecado do seu povo. Ele iria remover a transgressão do seu povo. Aí vem um discípulo, um apóstolo, e diz assim, não, o Senhor não vai morrer. Em outras palavras, o Senhor não vai expiar nada de pecado de ninguém. Em outras palavras, Pedro estava dizendo, o Senhor não vai tirar a transgressão de ninguém. Vamos continuar todo mundo aqui debaixo do pecado. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Tu só compreende as coisas dos homens e não compreende as coisas de Deus. Por quê? Porque aquele príncipe, o Messias, ele teria que ser cortado. Ele teria que morrer. Jesus dizendo em Mateus capítulo 24, 13 e 14. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então isso aqui tem um contexto. Perseverar até o fim de quê? Até o fim da igreja evangélica? Os nossos irmãos religiosos, ele diz que é perseverar até o fim na igreja evangélica. É perseverar até o fim sendo crente, sendo evangélico. Irmão, se você não perseverar até o fim, você não vai ser salvo não. Então, você tem que se batizar, você tem que dar dízimo, você tem que fazer jejum, você tem que buscar poder no monte, perseverar até o fim. Aí, talvez, quem sabe, você pode ser salvo. Não é disso que Jesus está falando. Não posso usar esse texto isolado para dar essa interpretação. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim quê? Nas instruções que o Nazareno estava dando ao seu povo. E quais eram essas instruções que seguem esse texto, que seguem esse contexto? Olha lá. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos fazer algumas observações aqui. Eu gosto muito disso. Olha o que Jesus disse. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Estava falando dos judeus. Não tem nada a ver comigo e com você. Agora, no versículo 14, ele diz assim: e este evangelho do reino, porque ali era o evangelho do reino, né? Era o evangelho da graça, mas ainda incompleto, né? Por assim dizer. Mas era o evangelho do reino eterno. Incompleto. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Em testemunho, aí entra as nações. Então o evangelho do reino seria pregado em todo mundo. Quando algum mensageiro da graça, e eu falo isso também, nós dizemos que o evangelho, ele foi escrito e ele foi pregado em todo mundo da época de Jesus. Colossenses, isso nós vamos falar na segunda parte, tá bom? Mas eu já estou aqui já dando uma pincelada. Colossenses capítulo 1, versículo 23, Paulo disse que se vocês permanecerem firmes, como vocês foram ali instruídos, porque esse evangelho foi pregado a toda criatura debaixo da terra, em todo o mundo de então. Paulo disse, eu recebi esta incumbência, esse ministério de pregar o evangelho a todo mundo. Então, Jesus disse, esse evangelho será pregado em todo mundo, mas em testemunho a todas as nações. Então, observe que embora o evangelho tenha sido restritamente para aquele povo, mas as nações, no plural, teriam que saber dessas verdades. Por que nós hoje temos essas informações? Se nós ficarmos com esta mente, eu não sei se eu digo religiosa ou limitada, de alguns irmãos que estão dizendo, não precisa pregar o evangelho mais não, porque o evangelho foi escrito para eles, porque o evangelho se cumpriu até o ano 70, e esse é o tema, né? 70 DC, está consumado. E agora? Não pode pregar mais? Não precisa falar mais do evangelho? Tem que ser falado em testemunho às nações. Como é que eu, brasileiro, vivendo no século XXI, 20 séculos depois, iria saber dessas informações se este evangelho não fosse testemunhado a todas as nações? Não é pregado como algo novo. Porque Deus me revelou aqui, agora eu estou pregando. Eu estou testemunhando, anunciando aquilo que é uma realidade em Deus.
Aquilo que é uma realidade no propósito do evangelho que foi estabelecido. Então todas as nações teriam que ouvir esse testemunho lindo. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Que mundo? O mundo de então, aquele aion, aquele tempo. E Paulo disse que pregou o evangelho em todo o mundo. Aí ele disse, em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Que fim? O fim do cumprimento profético. O fim das profecias acerca de Jesus. O fim daquilo que Jesus começou na cruz dizendo está consumado, e a perfeição na sua totalidade veio lá em 70 DC com a queda do templo. E depois de 70 DC eu paro de pregar o evangelho? Não, esse testemunho precisa ser pregado, porque senão, assim como você e eu, nós não sabíamos antes, e agora nós sabemos, outros irmãos estão aí sem saber, e nós precisamos dar esse testemunho, falando desses acontecimentos históricos, para que essas pessoas tenham paz de espírito e estejam descansados de fato no eterno. Amém, amados? Então ele tem que ser pregado, irmão. Precisa ser pregado. Ou você que sabe, ou você que entende que Jesus já veio na parúzia, você acha que todo mundo que vive na face da terra sabe? Claro que não. Uma minoria, uma poeira no oceano de religiosidade. Somos pouquíssimos, irmãos. Então por isso que tem que ser pregado. Esse testemunho, enquanto existir sistema religioso, ele tem que ser pregado. Mas aquele que perseverar até o fim daquelas provações, daquela grande tribulação que iria acontecer, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim do mundo, o fim do aion, o fim dos tempos, com algumas situações que iriam acontecer nesse contexto. Aí o sistema pega esse fim aqui e diz que é o fim do mundo. Mas nós falamos ontem, né? Que novos céus e nova terra não tem nada a ver com explodir esse céu e explodir essa terra. Tem a ver com o estabelecimento de um novo pacto, de um pacto eterno dentro da sua plenitude. Amém? Todos ligados? Certinho? Então vamos continuar. Queridos, tem irmãos aí perguntando aqui, mas aqui eu não posso responder versículo tal, versículo X, porque eu estou concentrado aqui para não perder o foco, tá bom? Então não posso aqui perder um pouquinho o foco, mas a gente vai trabalhando nisso depois. Vamos lá. Mateus 24:15. Olha o que Jesus de Nazaré disse. Meus amados, isso aqui me enche de paz, de alegria. Que testemunho maravilhoso que nós podemos hoje receber e transmitir para os irmãos. Levar esta palavra que liberta a muitos que estão escravizados num sistema. Olha lá. Olha o que Jesus disse. Mateus 24:15. Quando, pois, virdes que a abominação e a abominação da desolação, de que falou quem? Quem? Não, vocês vão digitar aí. Só assim vocês comentam. Quem foi quem? O profeta Daniel. Profeta Daniel. Amém, amados? Então observe, amado, que o que Daniel profetizou lá foi uma revelação de Deus que o próprio Jesus testifica em Mateus 24. Fim do tempo. Jesus disse: o evangelho vai ser pregado. Então vai vir um fim. E Daniel disse o que lá? O Messias vai ser cortado. Um príncipe de outro povo vai invadir a cidade santa. Vai destruir o santuário. E vai vir um fim do tempo. Daniel já profetizava. Se eu não me engano, é porque eu não sou muito bom nesse negócio de história, mas é quase 3.000 anos antes de Jesus. Daniel estava ali profetizando, amado. Olha lá. E quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Quem lê, entenda. Está no lugar santo. Quem é que está no lugar santo? Os pastores hoje dizem: irmão, você tem que estar na igreja. Você tem que estar na igreja, no lugar santo, porque aqui quem lê vai entender os mistérios. Nada disso. Está no lugar santo. Quem lê, entende. O lugar santo lá era o quê? Era uma referência ao templo. Se bem que Jesus não era muito chegado no negócio de templo, ele chegou lá uma vez, pegou uma cinta, botou um bocado de malandro para correr, né? Se é nos dias de hoje, oh meu Deus, Jesus já tem trabalho. Haja chicote para Jesus expulsar malandro de templo vendendo a palavra, né, irmão?
né? Fazendo sacrifício, pedindo oferta, pedindo dízimo e criando campanha, né? Jesus ia se cansar. Tem um aqui do meu lado, já está fazendo barulho. Era a primeira que Jesus ia pular aqui do lado. Então o lugar santo, quem lê tanto, era Jerusalém. O lugar santo era Jerusalém, era a cidade ali dos judeus, a cidade santa. Lembra que Daniel chegou? Falou? A cidade santa, lembra? Daniel falou isso, nós lemos. Eu não vou voltar aqui que é muito versículo, tá? Depois você volta o vídeo e vê lá onde Daniel falou. A cidade santa, né? O santuário será destruído, a cidade santa. Então quem era que estava no lugar santo? Ah lá. Não era especificamente no templo, mas no lugar santo, que era Jerusalém, né? Naquele tempo. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou ou profetizou, né, o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Era para entender. Entendeu o que, Jesus? Mateus 24, 16 a 18. Corta para mim, vamos lá. Então, os que estiverem na Judéia, olha o que Jesus estava falando para aquele povo. Quem lê, entenda. Jesus estava falando. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Isso aqui tem a ver com arrebatamento, gente? Para ir para o céu? Nada a ver. Ah, não, porque quando Jesus voltar, e aí vai ter uma grande tribulação. Não, isso aqui ia acontecer brevemente depois que Jesus anunciou isso aqui. Né? Dentro daquela geração, melhor dizendo. Mais breve, sim. Então, os que estiverem no lugar santo, ou os que estiverem na Judéia, estava com outro versículo na mente, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Olha aí o mistério. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Está longe daquela situação? Não venha para perto, porque o pau vai quebrar. O bambu vai gemer. Olha lá. Então, quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Por quê? Ele vai continuar falando. Mateus 24, 19 e 20. Olha lá. Mas, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Então, amados, Jesus estava falando, né, acerca da desolação que ia acontecer, como Daniel havia profetizado, e Jesus estava ali já dizendo, coitada das grávidas. Como era que as grávidas iam correr quando aquele príncipe do outro povo chegasse com as tropas romanas? Tito invadiu Jerusalém, eu esqueci a data exata agora, mas foi no ano 70. Ele invadiu Jerusalém com 70 mil soldados. 4 legiões de soldados. Como era que as grávidas e aquelas que estavam amamentando naquele tempo iriam correr? Fugir. Se Jesus já estava dizendo, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no telhado, não desça. Quem estiver no campo, não volte. Mas ai das grávidas e daquelas que amamentarem naqueles dias. Coitada delas. E aí vai continuar o texto. Orai, mandando os discípulos orar. Para que a vossa fuga, não é arrebatamento para o céu não. Orai para que a vossa fuga, vocês vão dar no pé. Vocês vão ter que cair fora. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. O que era que acontecia no inverno? Imagina o inverno lá em Israel. Porque lá, eu nunca andei lá, né? Mas por comentário eu ouço falar. Nunca vi nem comi, só ouço falar. Igual caviar. Nunca comi caviar. Mas só ouço falar. Então lá em Israel, lá é 8 ou 80. Diz que durante o dia é um calor terrível. Durante a noite é um frio de matar. Então, no inverno, obviamente, por certo, faria muito frio, né? Ou muita chuva também. Então, Jesus disse, mas ai das grávidas e daquelas que amamentarem naqueles dias, naqueles dias, naqueles dias.
E orai para que a vossa fuga, vocês vão fugir, não aconteça no inverno e nem no sábado. O que era que acontecia no inverno? Obviamente, talvez muito frio, muita chuva, ninguém queria sair de casa. Ou seja, estariam todos dentro de casa e os soldados romanos, o príncipe do outro povo, iria chegar com 4 legiões de soldados romanos e iria pegar e atrocidar mesmo número de gente. E nem no sábado. Por que também Jesus dizia para eles orar para que a fuga deles não acontecesse no sábado? O que era que acontecia no sábado? Para os judeus. Eles faziam o quê? Guardavam o sábado. Então, mas quando eles guardavam o sábado, e no sábado também, as portas, né, das muralhas de Jerusalém ficavam trancafiadas. Ou seja, eles estariam todos agrupados, aprisionados. No sábado, para os judeus, era santificado ao Senhor. Então eles estariam todos ali concentrados. As portas de Jerusalém fechadas, eles guardando o sábado. Então, se eles estivessem guardando o sábado, se acontecesse no sábado, obviamente eles não estariam no monte. Obviamente eles não poderiam fugir para a Judéia. Obviamente, se fosse no dia de sábado, eles não estariam no campo trabalhando, né? Então, observe a relação de situações que Jesus apresentou. Então, orai ai das grávidas e ai daquelas que amamentam, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Amém, amados? Era uma fuga. E se acontecesse no inverno ou no sábado, misericórdia, né? Mas vamos lá. Mateus 24, 21. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Agora quando? Até quando Jesus estava falando ou até agora no final daquele tempo? Até no final daquele tempo. Até agora, quando essas coisas se cumprirem. Nem tampouco há de haver. Há de haver aonde? Para aquele povo. Não é para o mundo. Eu vi um comentário aí, eu já vou esclarecendo aqui. Querido, aí alguém pode pegar isso aqui e dizer, não, irmão. Segundo esse texto, a interpretação seria assim. Jesus disse assim, porque então... Eu vou falar como um pregador pentecostal, tá bom? Que eu gosto disso. Aleluia. Porque então haverá... já até ri. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo. Aleluia. Deikovanai. Até agora, nem tampouco há de haver. E não vai haver por quê, irmão? Porque aqui vai ser a última, o mundo vai se acabar, terra libicanta. Não, irmão, não vai se acabar nada. Vocês ficam dando risada, vocês gostam, né? Não vai se acabar nada. O que Jesus estava falando, olha lá, vamos ler de novo. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, para aquele povo. Para aquele povo. Houve muitas situações daquele povo ficar preso na... Por exemplo, quantos anos o povo ficou preso no Egito? 400 anos, né? Mas eles ficaram escravos, eles comiam, eles bebiam e trabalhavam. Mas não houve matança. Quantos anos o povo de Deus ficou preso na Babilônia? Me corrija aí. 70 anos, não foi isso? Exatamente, mas eles ficaram lá escravos, muitos trabalhavam, muitos 450 anos, isso exatamente, no Egito. Então, eles ficaram presos no Egito, que é o cativeiro mais prolongado que nós conhecemos, ficaram presos também na Babilônia, mas não foi um massacre na vida deles. Eles ficaram escravizados, certo? Concorda comigo? Então é isso que Jesus está dizendo, porque haverá então grande aflição, muito maior do que eles viveram 450 anos no Egito, muito maior do que eles viveram 70 anos lá no cativeiro babilônico, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, até o tempo que aquele iria acontecer, nem tampouco há de haver. Então, para os judeus, em Israel, em Jerusalém, depois desse acontecimento do ano 70, não houve outro pior e não vai haver mais, em Israel. Não é eu pegar esse versículo aqui e dizer, então Jesus se enganou porque um outro tempo aí, há alguns anos atrás, teve uma guerra na Síria que matou milhões. Recentemente teve a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, né? Recentemente, né? Matou milhões. E aí? Então Jesus errou? Não, quem errou foram os intérpretes teólogos. Nós que estávamos equivocados, irmão. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus está falando do seu povo. Lembra que Daniel falou? O príncipe do seu povo.
Vai morrer pelo seu povo, vai tirar a transgressão do seu povo. Um príncipe de outro povo vai invadir aquele povo, vai destruir a cidade santa daquele povo, vai queimar o templo daquele povo. Entendeu? Povo. Entendeu? Nação. Amém? Vamos continuar, né? Mateus 24, 30. Olha lá. Então aparecerá no céu. Aleluia. Aí ele joga isso aqui para o futuro incerto. Então aparecerá no céu um quê? Um sinal. Um sinal. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Olha lá. Era a vinda, a parousia de Cristo, mas era ainda na manifestação do Filho. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Um sinal. Não era uma imagem exata. Imagem exata, quem estamos vivendo somos nós na plenitude. Nem Paulo viveu a imagem exata de todas as coisas. Paulo disse que Cristo era a imagem exata, mas Paulo não viveu isso. Que exatidão é plenitude. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão. Quem era que tinha tribo? Israel, as 12 tribos. E todas as tribos da terra, não é todos os povos do mundo inteiro. Ah, porque o Egito, porque a Ásia, porque o Japão, é porque os Estados Unidos, o Brasil, Jesus se manifestar nos céus, vai se lamentar, e todo olho verá, porque quem está aqui vai ver Jesus sendo lá em Israel. Quem está no Japão vê Jesus. Que olho de Tandera é esse, hein? Quer dizer que o camarada está do outro lado do mundo, ele vai bater o olho assim, ele vai ver Jesus descendo lá do outro lado do oceano? Claro que não, irmão. Tem nada a ver as 12 tribos falando de Israel. E todos eles iriam se lamentar. Tanto aqueles que estavam em Israel, como os prosélitos, né? Aqueles que estavam fora. Aqueles que eram estrangeiros na época, que estavam vivendo em outros lugares, em outras partes. Por isso que Tiago, capítulo 1, versículo 1, Tiago, apóstolo de Jesus Cristo, enviado à tribo de Israel dispersa, às 12 tribos de Israel dispersa, da dispersão. Havia outros judeus que estavam vivendo em outros continentes, que estas palavras eram para eles. E onde eles estivessem, eles iam se lamentar, mas entre aquele povo, daquele povo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra, de Israel, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens era o juízo de Deus. Não era ver um homem descendo, montado num cavalo. Não, irmão. Era ver o juízo. Era ver o cumprimento das profecias. Era ver, de fato, aquela profecia de Daniel se concretizando. E Jesus já estava alertando os seus discípulos para esse fim, para esse acontecimento, para esse episódio. Aquele povo daquela época entendeu tudinho. Mas os religiosos no nosso século, 20 séculos depois, não entenderam nada. Mas eles entenderam. Quem era para entender naquela época, entenderam. Nós vamos ver daqui a pouco. Então vocês vão ver, né? O Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, como foi a vinda do Filho do Homem? Foi Jesus descendo, Jesus de Nazaré no cavalo? Não. Foi em forma de juízo. Foi o príncipe do outro povo invadindo a cidade santa, destruindo o santuário, causando desgraça e guerra, porque foi isso que estava declarado, que o assolador iria fazer isso. E foi Deus que levantou o assolador para o dia da destruição. 31, Mateus 24, 31. E ele, Jesus, enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E quem eram os anjos aqui? Quem se arrisca aí? Anjos aqui eram ministros, amados, porque anjos na Bíblia, dependendo do texto, fala de ministros. E quem eram esses ministros que tinham esta incumbência de estar
ajuntando os escolhidos? Mensageiros, exatamente, eram os mensageiros, melhor dizendo. Eram os apóstolos. Por isso que Jesus de Nazaré chamou os 12, Mateus 10, 5 e 6. Não é para ir ao caminho dos samaritanos, nem os gentios, mas ide perante as ovelhas perdidas. Da onde? Da onde? Da casa de Israel. Então aqueles eram os mensageiros, os anjos, que estavam ali, juntando os seus escolhidos. Então Jesus disse, e ele enviará, e Jesus enviou, Deus enviou, ele mesmo estava falando, ele mesmo enviou, né? E ele enviará os seus anjos com rijo e clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E os seus mensageiros fizeram isso, começaram a juntar ali os escolhidos. Mateus 24, 34 e 35, vamos lá. E em verdade vos digo que não passará, meu Pai, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam, se cumpram, sejam consumadas. O céu e a terra passarão. Nós falamos na mensagem de ontem, vai lá depois. Passar o céu e a terra é passar os pactos. Os céus e a terra passarão. Passará o primeiro céu e a primeira terra, porque vai chegar um novo céu e uma nova terra. Pacto pleno, pacto estabelecido. O céu e a terra passarão. As coisas velhas, se passaram. Mas as não hão de passar. Vai ter que acontecer, porque a palavra de Deus não volta vazia. Dissestes bem, Jeremias, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Amém? Posso ouvir um glória aí? Amém, amados? Então foi isso que Jesus estava dizendo. Em verdade vos digo que não passará esta geração, não é a minha geração, é a geração de Jesus. A geração lá do primeiro século. Jesus estava dizendo, imagine que a gente está há 2000 anos atrás, e Jesus estava falando para os discípulos. Meus filhos, meus discípulos, meus seguidores, não vai passar essa geração minha aqui, a minha geração, a nossa, não vai passar há 2000 anos atrás. Pensa aí. Jesus dizendo para eles, não vai passar esta geração sem que todas estas coisas aconteçam, se concluam, sejam consumadas. Passarão, meu filho, ô Pedrinho, ô João, vem cá, João. Ô Judas, seu capeta, seu diabo que vai me trair, vem cá também, tu também tá aqui ainda. Tu não me traiu ainda não, vem cá. Porque nesse tempo Judas não tinha traído ainda. Vem cá. Judas, Pedrinho, João, em verdade vos digo, que não passará a nossa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra, Pedro, João, o céu e a terra, primeiro pacto vai passar. E Paulo já declarava lá na carta aos Hebreus depois, o que está ficando velho, perto está de desaparecer, vai passar. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras acerca deste assunto não vai passar. Foi isso que Jesus estava falando naquela geração. Lucas capítulo 21, versículo exemplo, que estava ornado, belo, de formosas pedras e dádivas, disse, quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então os discípulos chegaram e mostraram a formosura do templo. Olha, mestre, que templo maravilhoso. Imagine aí os religiosos, os evangélicos, chegando para o seu pastor em uma viagem. Olha, pastor, que igreja linda. Olha que templo maravilhoso. Aí o pastor olha assim e diz assim, amém, meus filhos, amém. Em breve a gente vai construir uma dessa. Jesus não. Jesus disse, está vendo tudo isso aí? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Não vale nada. Templo religioso não vale nada. Foi isso que Jesus disse. Então, Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Lucas 21, 20, venha comigo. Mas quando virdes Jerusalém cercada de quê? De exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. A desolação que profetizou Daniel, a desolação que Jesus falou que Daniel tinha falado, a desolação que eu estou falando, que Daniel falou, que Jesus falou, que vocês estão vindo, ia chegar.
Olha lá. GG já chegou? Tá bom, vamos concluir aqui. Depois vocês que sabem, mas vai ficar gravado aí. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, foi GG que chegou não, foi os exércitos romanos lá, ó. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, saber então que é chegada a sua desolação. Jerusalém cercada de exército. Vamos lá, vamos concluir o raciocínio. Lucas 21, 22. Porque dias de vingança são estes, olha lá. Dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Viu aí? Tudo que Daniel havia profetizado, queda do templo, o Messias seria cortado, a cidade seria incendiada, a assolação, tudo aquilo iria acontecer. E Jesus disse, quando vocês verem Jerusalém cintiada, cercada de exército, sabe? Porque esses são dias de vingança, olha lá, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Era dia de vingança. Vingança de quem? Juízo de Deus sobre o povo. Olha lá. Lucas 21, 23, ele repete aqui aquilo que falou em Mateus. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto aonde? Na terra, libicanto nébias. Na terra de Israel. Seria dias de muito aperto. Olha lá. Olha lá. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, aquele. Não é nosso povo, não é o Brasil, não é os Estados Unidos, é sobre aquele povo. Seria dia de grande aperto e ira de Deus, ira, o juízo de Deus para aquele povo. Pegou aí? Então vamos lá. 21, 24. E cairão, olha para isso, irmãos, e cairão ao fio da espada. Olha aí, tem gente esperando ainda a grande tribulação, irmão. Os nossos irmãos cristãos, evangélicos, estão esperando a grande tribulação. Aí tem uns que dizem assim, nós somos pós-tribulacionistas, nós somos antitribulacionistas, nós somos não sei o quê. Conversa para boi dormir, amado. A grande tribulação já aconteceu lá, começou, deu início lá por volta de 60 e pouco e terminou lá, o seu fim foi no ano 70, irmãos. Olha lá. E cairão ao fio da espada, irmão. Ó, cairão, Jesus dizendo, não, irmão Elson. E cairão ao fio da espada e para todas as nações serão levados cativos. Foi daí que o povo judeu começou a se espalhar na face da terra. Agora recente, né, bem recente, se eu não me engano, 1948, se não me falha a memória, me corrija aí, foi que Israel foi declarado independente. Nós sabemos que foi pelos Estados Unidos da América, né? Mas depois do ano 70, o povo foi disperso. A cidade ficou destruída, dissolada. O povo caiu fora. Isso, 1948, exatamente. Então, queridos, olha lá, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levadas cativos. Por isso que hoje você vê judeus nos 4 cantos dessa terra. Porque isso aqui, ó, foi um fato histórico, aconteceu. Jesus que estava dizendo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações, aí já é nações, né? Não está falando de Israel, de nação, nações serão levados cativos, presos, assim como foram presos, assim como foram lá para a Babilônia. E Jerusalém será o quê? Pisada pelos gentios, os romanos, que não era judeu, o príncipe do outro povo, olha lá. E Jerusalém será pisada, massacrada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Tinha que haver ali uma plenitude, tinha que haver ali de fato um cumprimento de todas as coisas. Isso teria que acontecer. Então foi isso que Jesus de Nazaré falou. Foi isso que Jesus
declarou. Olha o que Paulo falou em Hebreus, capítulo 10, versículo 36 e 37. Observe que Jesus falou tudo aquilo e Paulo já estava ali vivendo pós-morte e ressurreição de Jesus e dizendo, olha, tudo que Jesus falou para vocês, que Jerusalém será cercada, que um exército vai invadir Jerusalém, que a cidade vai ser sitiada e tomara que não aconteça no sábado, vocês devem orar e cuidado das grávidas. Tudo que Jesus falou, Paulo sabia, Pedro sabia e eles começaram a falar, pregar acerca daquilo que Jesus estava falando. Então eles começaram a anunciar o evangelho do reino dizendo, olha, isso vai acontecer, aquilo que Daniel profetizou, aquilo que Jesus falou, vai acontecer. E Paulo disse assim, porque necessitar de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Que promessa? A promessa de que tudo aquilo ia acontecer. A consumação de todas as coisas. Podeis alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, não é 2, 3 mil anos, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Viu aí? Que os anjos aí eram os mensageiros. Ó Paulo aí como mensageiro, como anjo aí. Lembra que os Gálatas disse assim, que receberam Paulo como anjo do Senhor? Lembra? Então, quem eram os anjos lá que Jesus disse que ele vai se manifestar e vai enviar os anjos para recolher os escolhidos? Os mensageiros. Ó, Paulo aí como anjo, aí, ó, pregando e falando assim, um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Então, Paulo era um desses anjos aí, mensageiros aí, ó, levando essa palavra do reino, porque aquilo iria acontecer. Olha outro anjo aí, mensageiro, Pedro, por exemplo, falando a mesma coisa. Sabe primeiro isto, que nos últimos dias... Estava próximo ali a era, estava próximo ali o fim do aion, que nos últimos dias virão escarnecedores, zombadores. Hoje os zombadores de hoje estão dizendo que Jesus ainda vai vir, mas naquele tempo estava dizendo que Jesus não ia vir, ou que estava demorando, olha lá. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, últimos dias daquela geração, né? Virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Ah, eu vejo assim, é do meu jeito, qual foi, velho? Não é esse negócio não. Segundo os seus próprios desejos, segundo as suas próprias concupiscências. E o que é que esses homens iam dizer? Pedro diz, olha aí um anjo aí, mensageiro anunciando lá, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Então os escarnecedores já estavam questionando Pedro. Onde é que está a promessa da sua vinda? Cadê que vocês disseram que ele vai vir e ele não veio ainda? Onde é que está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Começaram a zombar de Pedro, começaram a zombar de Paulo, começaram a zombar de todo mundo, dizendo que aquilo que Jesus falou, que ele ia vir, na verdade estava demorando demais. 2 Pedro 3,10. Pedro diz assim, mas o dia do Senhor, o dia do juízo, mas o dia do Senhor, o dia que o príncipe daquele outro povo iria invadir Jerusalém, mas o dia do Senhor, o dia que Jerusalém seria cercada, mas o dia do Senhor, o dia do ápice ali, né, da grande tribulação, ali da queda do templo, juntamente ali com aqueles acontecimentos, mas o dia do Senhor virá como o quê? Ladrão de noite. O ladrão avisa que vem? Não. Por isso que Jesus dizia, ninguém sabe o dia, nem mesmo o Filho do Homem, só o Pai que está no céu. Mas o dia do Senhor virá. Ele não sabia a exatidão do dia, mas ele sabia que estavam próximos, estava perto de acontecer, e Jesus já tinha dado uma garantia. Vai acontecer nesta geração. Jesus disse, não passará as minhas palavras sem que todas essas coisas aconteçam. Então eles sabiam que estava bem próximo. E Paulo disse, porque um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E queimou ou não queimou? Claro que queimou. Jerusalém foi sitiada, incendiaram o templo, acabaram com tudo. É isso aqui que era o dia do Senhor. Tem nada a ver com destruir o cosmos. Era isso aqui que era o dia do Senhor. E aqui nós encerramos só com esse conteúdo histórico. O que aconteceu no ano 70 DC, ou no ano 70 depois de Cristo? Foi a investida de 70 mil soldados romanos, né?
no ano 70 DC, para conter uma rebelião dos judeus contra a autoridade de Roma. Ao encarar as muralhas de Jerusalém, atrás das quais milhares de revoltosos se refugiaram, os romanos, liderados pelo general Tito, viram que a batalha seria dura, mesmo atacando com 4 legiões. Isso aconteceu no ano 70. O general Tito invadiu Jerusalém, como Jesus falou, destruiu a cidade, destruiu o santuário. Ele entrou lá com 70 mil soldados, 4 legiões. E segundo relatos históricos, mais de 100 mil judeus foram transpassados a fio da espada, mortos. E uma grande maioria foram levados cativos e se espalharam pelo mundo, como o próprio Jesus de Nazaré relatou, tá bom? Alguns livros históricos, por exemplo, os livros de Flávio Joséfo, ele esclarece melhor essas questões, guerra judaica, primeira guerra, segunda guerra, e aí você vai alinhando aí o raciocínio com as falas de Jesus, com as profecias de Daniel, e você vai entendendo que de fato isso aconteceu, já se consumou. Então fico aqui com essa mensagem, está consumado, e agora? Eu vou dar continuidade a essa mensagem, mas agora partindo para um outro ponto. Já que isso tudo aconteceu, todas as coisas se cumpriu, o evangelho foi pregado no mundo inteiro da época, está consumado, e agora? Acabou tudo, está tudo completo, e agora? E é isso que eu quero falar na próxima mensagem. E agora? Por que pregar o evangelho? Se tudo já está consumado, tudo que Jesus falou, tudo já aconteceu. Por que continuar pregando o evangelho, que era uma palavra direcionada para eles, para um fim deles, mas por que continuar pregando no nosso século e na nossa geração? Vocês sabem por quê? Porque se a gente não pregar, disse Paulo, como ouvirão se não há quem pregue? E isso parece que é bem atual. Como é que as pessoas vão saber dessas verdades que eu aqui acabei de expor para vocês, se não houver pessoas dispostas para estudar essas verdades e não aplicar na nossa vida como um fator histórico, mas como uma revelação de testemunho que nos dá uma clareza dos fatos acontecidos bíblico e nos mostra uma posição perfeita em Cristo Jesus, sem nenhum tipo de condenação, sem medo de grande tribulação, sem medo de capeta, sem medo disso, sem medo daquilo. 1.100.000 judeus, isso. Nós temos uma mensagem aí no canal, que tem, na verdade é uma sequência de 3 mensagens, eu recomendo, depois você procura aí no canal, o Assolador e o Dia da Destruição, são 3 mensagens, e lá a gente esclarece alguns pontos interessantes sobre essa questão de quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram levadas cativa, o Assolador e a Destruição, a vinda do Filho do Homem, o Assolador e a Destruição, o julgamento sobre Israel, o Assolador e a Destruição, a ressurreição dos mortos, tá tudo aí no canal, procura aí, vocês se virem, tá bom? Graça e paz, e até o nosso próximo encontro. Talvez quinta-feira, amanhã, eu acredito que eu não vá fazer live, porque outra pessoa vai ministrar na nossa reunião, então eu posso trazer aí quinta-feira essa segunda parte, mas trazendo para um outro aspecto, tá bom? Obrigado pela parceria, pela companhia, estamos juntos, graça e paz, beijo no coração.